O juízo final, um evento que desperta temor ou traz esperança. Muitos evitam pensar nele, talvez por receio do desconhecido ou da ideia de enfrentar as próprias falhas. Mas e se esse dia não fosse apenas sobre julgamento, mas também sobre uma promessa de renovação? Imagine um tribunal perfeito, onde a justiça divina prevalece. Não seria reconfortante saber que há um plano maior, além das injustiças que vivemos? A visão popular do juízo final muitas vezes é moldada por filmes apocalípticos, com cenários catastróficos e desesperança. Contudo, a tradição cristã apresenta um panorama diferente, um encontro com a segunda vinda de Cristo, carregado de misericórdia e de redenção. Será que estamos enxergando esse momento sob a ótica correta ou nos deixamos levar por interpretações distorcidas? Ao longo da história, muitos santos refletiram sobre o juízo final como um dia de libertação e triunfo da verdade. Pense em pessoas que, mesmo sofrendo injustiças terríveis, mantiveram sua esperança cristã viva, confiando na promessa de um julgamento eterno que restauraria a ordem divina. E nós, como devemos nos posicionar? Talvez você se pergunte, mas como isso se conecta comigo, aqui e agora? Bem, se até as preocupações cotidianas têm um desfecho, por que o plano divino seria diferente? O juízo final é um chamado para nos prepararmos com confiança, não com medo. E para entender melhor, precisamos começar pela fonte de toda a verdade, as Escrituras. A Bíblia, como um farol em meio à escuridão, nos oferece uma visão clara sobre o juízo final. Em Mateus capítulo 25, versículos de 31 a 46, Jesus descreve a separação entre ovelhas e cabritos, um julgamento que não se baseia apenas em palavras, mas em ações de amor. É curioso pensar como um simples gesto, como alimentar os famintos ou visitar os doentes, pode ecoar pela eternidade. No livro do Apocalipse, capítulo 20, o cenário se amplia, livros são abertos, revelando as obras de cada um. Aqui, vemos a justiça divina em ação, sem favoritismos ou erros. O que fizemos com o tempo que nos foi dado? Essa é a pergunta que ecoa pelas páginas das Escrituras. E a resposta está, muitas vezes, nas pequenas escolhas que fazemos diariamente. As Escrituras também mostram que o juízo final não é um evento isolado, mas o ápice de um plano divino. Desde os profetas até os apóstolos, a mensagem é clara: preparem-se para a segunda vinda do Senhor. E como fazemos isso? Bem, talvez não seja apenas sobre evitar o mal, mas sobre praticar o bem com coragem e propósito. Esse cenário nos convida a uma reflexão pessoal. Se o que está em jogo é a eternidade, não vale a pena parar e reavaliar nossas prioridades. Jesus não é apenas o Salvador que nos resgata, mas também o juiz que conhece nossos corações. Ele é o único capaz de julgar com perfeição, pois une justiça divina e amor incondicional. Já parou para pensar em como essas características se complementam? Não há espaço para injustiças ou arbitrariedades em seu julgamento. Quando olhamos para os evangelhos, percebemos que Jesus nunca julgou as pessoas pela aparência ou pelos erros do passado, mas pela sinceridade de suas conversões. O caso da mulher adúltera é emblemático: ele não a condenou, mas lhe ofereceu uma nova chance. Isso nos mostra que o juízo final é mais sobre transformação do que punição. No credo, afirmamos que ele virá para julgar os vivos e os mortos. Mas esse julgamento não é uma ameaça, é uma promessa de restauração. Imagine alguém que vive em meio a tantas injustiças. O juízo final é a garantia de que todas as coisas serão postas no lugar certo. Isso não traz esperança cristã? O papel de Jesus como juiz nos ensina a olhar para ele com confiança, e não com medo. E, se ele é o juiz, qual é o significado de seu julgamento para a nossa vida diária? Vamos explorar isso na doutrina da Igreja. Na doutrina católica, o juízo final não é apenas um evento de julgamento, mas um momento de revelação. Tudo o que foi oculto será exposto, mas não com o intuito de humilhar, e sim de restaurar. Pense na ressurreição dos mortos. Não é incrível imaginar corpos glorificados, unidos novamente às almas? A Igreja também ensina que o purgatório está profundamente conectado a esse momento. Muitos de nós carregamos imperfeições que precisam ser purificadas antes de entrarmos na eternidade com Deus. O purgatório, longe de ser um lugar de castigo,
é uma expressão da justiça divina e de sua misericórdia. Outro ponto importante é que o juízo final reafirma o valor das escolhas que fazemos aqui e agora. Ao contrário de um jogo de sorte, é a somatória de nossas ações que determinará nossa participação no reino eterno. Mas calma, ainda há tempo para reorientar o caminho e buscar a salvação. Quando olhamos para esse ensinamento, percebemos que ele não é um peso, mas um chamado à liberdade. Afinal, quem não gostaria de viver sabendo que há um propósito maior? E é justamente esse propósito que transforma o juízo final em um dia de esperança. Muitas vezes, o juízo final é retratado como um dia de medo e condenação, mas a perspectiva cristã nos leva a enxergá-lo de outra forma, um dia de esperança. Imagine um tribunal onde o justo é finalmente recompensado, e o sofrimento dá lugar à glória. Isso não inspira um senso de alívio? Para os que viveram na graça de Deus, o juízo final será o momento de ouvir as palavras mais esperadas: venham, benditos de meu Pai. E para os que ainda carregam dúvidas ou medos, é um lembrete de que a misericórdia divina está sempre à disposição. Nenhuma escolha pelo bem passa despercebida. A eternidade que nos aguarda é a consumação de todas as promessas divinas. O juízo final sela a vitória do amor sobre o pecado, do bem sobre o mal. Pense em um grande livro, onde todas as páginas convergem para um desfecho perfeito. Esse é o final da história que Deus escreveu para a humanidade. Mas como viver essa esperança no dia a dia? Bem, talvez seja a hora de entender como podemos nos preparar de maneira prática e espiritual para esse encontro definitivo. Afinal, a esperança também exige ação. Preparar-se para o juízo final não é sobre viver em constante medo, mas em busca de santidade. A Igreja nos ensina que estar em estado de graça é o primeiro passo. Confessar-se regularmente nos liberta de pesos desnecessários e nos reconecta com a justiça divina. Imagine cada confissão como limpar uma janela suja para enxergar melhor a luz de Deus. A oração diária também é essencial. Ela não precisa ser longa, mas sincera. Uma simples prece ao acordar, como Senhor, guia-me hoje para viver segundo tua vontade, já é um passo na direção certa. Participar da Santa Missa, sempre que possível, alimenta a alma com a esperança cristã e a força espiritual para perseverar. Além disso, a prática das obras de misericórdia, tanto corporais quanto espirituais, nos aproxima daquilo que Cristo espera de nós. Alimentar os famintos, consolar os aflitos ou instruir os que erram são formas concretas de viver em preparação para a eternidade. Essas ações não apenas transformam o mundo, mas nos moldam para o reino de Deus. No entanto, estar preparado não significa esperar passivamente. É um convite a viver com propósito e gratidão, reconhecendo que cada dia é uma nova oportunidade de seguir em direção à salvação. E, por falar em mal-entendidos, vamos desmistificar algumas ideias erradas sobre o juízo final. Há muitas ideias equivocadas sobre o juízo final que geram medo desnecessário ou desinformação. Um dos erros mais comuns é pensar que Deus será um juiz vingativo, pronto para punir cada pequeno erro. Na verdade, Ele é um Pai amoroso, que busca restaurar seus filhos. A justiça divina é sempre acompanhada pela misericórdia. Outro engano é acreditar que o juízo final será uma espécie de fim absoluto. Não se trata de um término, mas do começo de uma nova eternidade. Aqueles que vivem com esperança cristã sabem que esse dia marcará a vitória definitiva do bem sobre o mal, e não um simples desastre cósmico. Muitos também confundem o juízo final com imagens sensacionalistas, como catástrofes hollywoodianas. A Igreja nos ensina que esse momento será um encontro com a verdade, onde todas as coisas serão reveladas com justiça. Não é um espetáculo de terror, mas um evento de profundo significado espiritual. Esses erros mostram como é importante entender o que a fé católica realmente ensina. E, para isso, é essencial diferenciar dois conceitos importantes: o juízo individual e o juízo universal. Na doutrina católica, há dois momentos de julgamento: o juízo individual e o juízo universal. O juízo individual acontece imediatamente após a morte de cada pessoa, quando sua alma é julgada por suas obras e fé. É como um primeiro encontro com a justiça divina, onde o destino eterno da alma é determinado. O juízo universal, por outro lado, ocorrerá no fim dos tempos, quando todos os corpos ressuscitarão e se reunirão com suas almas.
Esse será o momento em que todas as ações, boas e más, serão reveladas perante a humanidade. É um julgamento público, mas não para condenar, e sim para mostrar a perfeição do plano de Deus. Um exemplo prático é pensar na diferença entre uma decisão privada e uma coletiva. No juízo individual, Deus decide pessoalmente sobre cada alma. No juízo universal, ele revela ao mundo o impacto completo de cada vida, conectando nossas ações à eternidade. Esses dois juízos complementam-se e reforçam a ideia de que Deus é justo e misericordioso. Os santos da Igreja sempre viram o juízo final como um momento de encontro com Deus, não de medo. Santa Teresa de Ávila, por exemplo, dizia que tudo passa, exceto Deus. Essa frase reflete a confiança em que a eternidade é mais poderosa que qualquer sofrimento terreno. Os santos nos mostram que viver com a esperança cristã nos prepara para esse dia. São Francisco de Assis via o juízo final como o dia em que o amor triunfaria sobre o pecado. Ele incentivava seus irmãos a viverem cada dia como se fosse o último, mas não com desespero, e sim com alegria. É um exemplo claro de que o julgamento é uma celebração do amor de Deus. Outro testemunho é o de Santo Agostinho, que descrevia o juízo final como a revelação da justiça divina em sua plenitude. Ele acreditava que cada dor, injustiça e lágrima seriam consolados nesse dia. Para ele, viver bem era viver para esse momento de união com Deus. Esses exemplos nos convidam a ver o juízo final com confiança. Afinal, se os santos encararam esse momento como algo grandioso, por que deveríamos temê-lo? O juízo final não é um dia para temer, mas para acolher com alegria e preparação. Ele nos convida a viver com propósito, praticar a misericórdia e confiar na justiça divina. É o momento em que todas as injustiças serão corrigidas e o amor triunfará definitivamente. Você está preparado para esse encontro com Deus? A conversão não é apenas mudar comportamentos, mas transformar o coração. Ela começa em pequenos passos, rezar com sinceridade, perdoar quem nos magoou e buscar os sacramentos com frequência. Cada ação de amor que praticamos é uma preparação para o reino eterno. Se você quer continuar aprendendo mais sobre temas profundos e edificantes como este, inscreva-se no canal agora mesmo. Curta este vídeo, compartilhe com amigos e ative as notificações. Vamos juntos espalhar a mensagem do Evangelho e nos preparar para a eternidade. Afinal, viver na esperança é a melhor resposta ao juízo final.